decisão do Tribunal de Contas da União de proibir a Lei Rouanet para projetos considerados lucrativos e autossustentáveis jogou luz sobre uma discussão antiga. As leis de incentivo à cultura alcançam os projetos que realmente precisam de apoio financeiro? É de interesse público dar benefícios fiscais a festivais de música, por exemplo, que cobram ingressos caros e ainda contam com outros grandes patrocinadores? É sobre isso que vamos conversar no Alerj Debate de hoje. Os convidados são o deputado Eliomar Coelho e o consultor de marketing cultural Mário Margutti. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Gostaria de começar o programa discutindo essa decisão do TCU. Como é que os senhores veem essa decisão? Deputado, pode começar com o senhor. Eu acho que é uma decisão corretíssima. Não é? Quer dizer, na medida que exista um empreendimento altamente lucrativo, não tem por que receber incentivos do Estado. O Estado ele tem que dar incentivos, apoio, tudo que for possível, na medida que isto vá ao encontro do interesse público. O interesse público é que é determinante nessa história toda. Quer dizer, a gente vê aí, de repente... Porque o que acontece é o seguinte, qual é o objetivo, então, do incentivo? É você tentar alargar as possibilidades do produto cultural chegar ao maior número possível da população. E é claro que o incentivo aí realmente começa a ser importante. Né? O que a gente tem assistido é que, de repente, determinados eventos de caráter cultural altamente lucrativos recebendo incentivos. Não tem como você justificar que isto seja, digamos, uma ação do interesse público. Até porque altamente lucrativo é em função da cobrança que se faz para que as pessoas tenham acesso àquilo que está sendo produzido culturalmente. Agora, Mário, essa questão é um pouco complicada, né? Porque a Lei Rouanet, até o próprio ministro da Cultura se posicionou nesse sentido, ela acaba sendo um pouco cruel, porque ela é um incentivo com dinheiro público, mas que acaba sendo escolhido pela empresa que quer associar a imagem dela àquele produto cultural. Como é que você vê isso? A lei tem um problema sério de distorção que começou no tempo do ministro Vefor. Ele baixou uma portaria permitindo que as empresas pudessem ter 100% de incentivo fiscal para determinados segmentos culturais. Eram 5 segmentos culturais. Então, o que aconteceu? As empresas ficaram mal acostumadas. Esse projeto não tem 100%, não quero patrocinar. Né? Quando o espírito da lei, na sua origem, é o seguinte, o Estado incentiva uma parte e a empresa tem que entrar com dinheiro bom, dinheiro dela na outra parte. A Lei Rouanet começou com 67% de incentivo para a empresa e 33% de contrapartida da empresa. A partir do momento que se aceitou 100% de incentivo, as empresas se acomodaram naquilo e, na prática, pararam de incentivar a cultura, não é verdade? O ministro Gilberto Gil tentou modificar essa situação, mas é difícil. Você também não pode modificar isso com uma penada autoritária. Né? Como eu acho que a decisão do TCU também é uma penada autoritária. Tem sua parte de razão. Eu acho que projetos muito lucrativos, até mesmo filme da Xuxa, filme dos Trapalhões, não deveria ter Lei Rouanet. Agora, mais recentemente, houve essa polêmica da biografia da Cláudia Leite, né? Mas também que ela até retirou o projeto, porque ela retirou porque achou que teve tanta reação contra ela. Exatamente. Mas esse é exatamente o tipo de projeto que as empresas querem, porque elas querem patrocinar coisas de pessoas famosas com 100% de incentivo. No tempo do Gil, ele encomendou um estudo ao IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e eles viram que
as empresas se acomodaram nisso, né? Uma das coisas que o ministro Juca fala muito é tentar acabar com essa história de 100%, né? E ser como é a lei estadual aqui, 80% de incentivo e 20% a empresa. A empresa tem que pôr alguma coisa do bolso dela, porque senão não há patrocínio, na verdade, né? É tudo dinheiro público. Tudo dinheiro público. E outro problema sério da lei é a concentração dela no eixo Rio-São Paulo. Né? Isso é outro assunto também importante para a gente tratar aqui. Essa concentração, na época que o Gil foi ministro da Cultura, eu me lembro que começou a se discutir o sistema único de cultura. Um dos objetivos era alargar, através da descentralização, dos recursos que eram colocados como incentivo para a cultura. Né? Exatamente para quebrar um pouco isto que já estava quase que consolidado, esse vício das promoções serem sempre nesse eixo Rio-São Paulo. Né? E aí realmente ficava uma descompensação em relação... Porque o que acontece é o seguinte, a cultura ela é produzida neste país de ponta a ponta. Quer dizer, nós temos valores culturais importantíssimos lá no Amazônia. Nós temos valores importantíssimos culturais, eles sendo criados, produzidos, por exemplo, no Piauí, no Maranhão. E aí esse pessoal vive praticamente na míngua, não é? Porque não há nenhum incentivo por parte do poder público. Então, no sentido de possibilitar a descentralização dos recursos destinados à promoção cultural, isto daí se caminhou muito, mas terminou não tendo muito resultado, porque, inclusive, essas forças que atuam em eixo São Paulo são poderosas. Aí a gente também cai naquela questão de onde a produção cultural se concentra mais, né? Tudo bem que a lei realmente ela acaba concentrando muito, né? Tem uns dados aqui que o próprio ministro da Cultura citou numa entrevista, disse que apenas em 2014 as produções de Rio e São Paulo captaram mais do que Norte e Nordeste juntos desde que a lei foi criada. Quer dizer, em um ano, Rio e São Paulo captaram mais do que Norte e Nordeste juntos desde 1991. Então, realmente é uma concentração muito grande. Mas a gente também não pode esquecer que aqui no Sudeste é onde estão acontecendo as maiores produções. E a gente tem visto alguns produtores culturais, por exemplo, que eu vi recentemente, de musicais, né, que é uma área que está crescendo muito no Brasil, que cresceu nos últimos anos, dizendo que sem a Lei Rouanet não é possível fazer musicais como estão sendo feitos com qualidade no eixo Rio-São Paulo. O que os senhores acham? Não, inclusive porque o teatro é um dos segmentos que tem o 100% de incentivo. Né? A partir do momento que o teatro ganhou isso, as artes cênicas, que artes cênicas é teatro, dança, circo, ópera e mímica. Esses são segmentos que têm 100% de incentivo. A dança, que vivia à míngua, começou a ter incentivo. Né? Música erudita, que não conseguia nada, começou a ter incentivo. Então tem um lado bom dessa portaria do artigo 18 da lei, que são os 100% de incentivo. Mas há uma outra questão. A lei limita que uma empresa só possa colocar 4% do imposto a pagar no incentivo fiscal. Então, só as grandes empresas é que têm bala na agulha para usar a Lei Rouanet. Né? As micro, pequenas e médias empresas não têm faturamento para participar. Essas empresas estão concentradas no eixo Rio-São Paulo. Então, tem essa questão que é a concentração industrial e econômica do país. Né? Você vai para a região norte, cadê as indústrias? A indústria que está lá está com incentivo fiscal dado pelo governador para estar lá. Para estar lá, né? Então fica difícil de descentralizar os recursos. Quando o Gil saiu do Ministério da Cultura, o ministro Juca Ferreira foi a São Paulo, né? Debater essa questão, né? O secretário de Estado de Cultura era o João Sayad, economista. Quer dizer, São Paulo já põe um economista na Secretaria de Cultura. Na pasta de Cultura. Então já mostra o viés economicista do governo. E
O pobre ministro foi ali sozinho em território inimigo, então ele só apanhou, né? Mas ele reagiu bem a algumas coisas, né? Porque o João Sayad virou para ele e falou: São Paulo tem as maiores indústrias, nós pagamos a maior parte do imposto do país, então é mais do que justo, mais do que natural que fique concentrado aqui. Ele tem sua parte de razão. Mas aí o ministro respondeu bem, mas a minha questão não é só econômica, a minha questão é social, é cultural, né? O meu papel como ministro é levar recursos para a região norte e nordeste, que não tem muitos, né? E como é que eu faço isso, né? E até hoje essa questão está meio sem solução por conta desses problemas todos aí. Porque é importante o que o deputado falou, né? Como é que a gente vai conseguir incentivar a cultura lá no Piauí? Né? Qual é a empresa, a grande empresa que vai querer botar dinheiro, né? Ou, na verdade, ela não bota dinheiro, ela é isenta de imposto, né? Nesse... Quando é o 100%, né? Quando é o 100%. Então, o segmento que não oferece 100% de incentivo, como música popular, ficou prejudicado, né? E o cinema é uma distorção maior ainda, porque o cinema permite que a empresa bata 100%, desconte do imposto como despesa operacional. Vamos combinar que patrocínio não deveria ser considerado despesa operacional, né? E ainda pode participar dos lucros do filme, conforme a quantidade de certificado de investimento em audiovisual que adquiriu, né? Então, uma empresa coloca 100 mil de patrocínio, né? Desconta, ganha mais 25 mil porque não teve que pagar, né? O Quatrilho, por exemplo, filme brasileiro, deu 50% de lucro, então uma empresa que botou 100 recupera 175. Uma beleza de negócio, você não acha? Não, isso tudo com dinheiro público. Os cineastas, olha, eles não gostam de falar dessas coisas, tá? A gente vai continuar discutindo esse assunto que dá pano para manga, né, no segundo bloco. Um intervalo rápido, a gente volta já já.